mas é divertido, né? Viajar é importante também. Pra né, onde amiga? você quer ir? Você ainda não conhece? Ai, nossa, aqui eu não conheço, tem o mundo inteiro, É, um praticamente, que montão eu de viajei lugar, né? pouco, né? Mas eu tenho vontade de ir pra Maldivas, só que lá é caro. Nossa, deve ser muito lindo. É, Também não deve ser. conheço, Né, Paraíso, dizem que, né? dizem que É um bem planejamento. caro. É quase um De vida, apartamento, né? aí eu prefiro comprar um apartamento. Com certeza, né, E gente? ficar aqui em São José. Aí a gente aluga, aí com o dinheiro do aluguel você investe. Talvez, Olha lá, isso. olha lá. E Tem a que gente ser- vai pra Maldivas Tá depois. certíssimo, amiga. Tem que ser inteligente assim mesmo, né? Olha, ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então a gente não pode deixar essa pauta passar aqui no programa sem a gente entender sobre prevenção e tratamento, né, amiga? Principalmente sobre a questão da prevenção, que é muito importante, gente. Falando nisso, também tem outros destaques, então vamos ver. O Falando Nisso Band está no ar. Os cuidados para evitar vazamento de gás. Um homem que morava no apartamento que explodiu ali atrás morreu por causa das queimaduras. Outro segue internado em estado grave. O motivo do vazamento de gás que causou a tragédia ainda é incerto. Bronzeados sem colocar a saúde em risco. Especialistas alertam para o aumento de casos de câncer por causa da exposição aos raios ultravioleta. Mas afinal, é possível chegar na cor desejada sem prejudicar a pele? E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer e Estilo de Vida. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro. O Falando Nisso Band começou. Vamos começar então a nossa semana sempre com uma mensagem para abraçar você, para dar um puxão de orelha, um alerta de repente, né? Tipo assim, pedala, sabe? Vai. Somos aquele amigo sincero, viu? É a seguinte de hoje, se você não fez nada de errado para alguém, né, para uma pessoa, e ela te maltrata, tenha sua consciência tranquila. Verdade, muitas vezes ela não tá dando conta do problema dela e desconta em você. Ela tá certa em fazer isso? Não. Mas não toma pra você. Acho que já deixa a pessoa assim, né? Tenha compaixão. Às vezes a pessoa tá precisando disso até, né? É isso, tem que fazer essa análise pra gente não sofrer demais, né? Senão a gente vai pegar uma coisa que não é nem pra gente. É isso aí. Né? Vamos para uma nova rodada de prêmios aqui no Falando Nisso. Fevereiro começou e tem vários prêmios para você. Seguinte, tá a fim de concorrer a um kit, a uma escova elétrica e outros prêmios que a Ortovip tá dando de presente para você. Mas na verdade, você precisa participar do sorteio. Como que funciona? Primeiro, tem que curtir essa foto, que é a foto oficial, marcar 2 amigos por comentário e seguir @ortovip_oficial, que é o perfil da Ortovip no Instagram, tá bom? Dia 1º de março, a gente vai conhecer quem foi o sortudo e tem que retirar o prêmio aqui na sede da Band, em São José dos Campos. Perfeito. Olha, mês passado bombou essa escova, todo mundo queria, amiga. É, Vale porque muito. é Eu tô importante, né? usando, é ótimo. Você tem, né, amigo? Nossa, amiga, é tão bom, vale a pena, viu? Bom, tem um sorteio da Polipet também, com muita coisa pra você e pro seu pet. Eu tô até com o boné da Polipet que pode ser seu, ainda mais agora que tá muito calor, sol. Olha só, pra você curtir, então, pra você participar, você tem que curtir essa fotinha que tá no @Falando Nisso Band, que é a foto oficial, marcar 2 amigos por comentário e seguir também a Polipet, que é @polipet.oficial. Também no dia 1º de março, que cai sexta-feira, a gente vai conhecer a pessoa sortuda, ganhou, vem aqui na Band para retirar esse kit. Boa sorte! Também tem um outro prêmio. Tá a fim de ganhar uma mala para você viajar para qualquer lugar? Olha que mala bonita, bem reforçada e realmente bem compacta, né, amigo? Verdade, né? Dá para levar bastante coisa, mas é compacto. É o necessário para verdade. viajar, porque também levar demais, a gente nunca usa tudo que leva, né? E não dá para comprar coisa lá, às vezes, não tem espaço para trazer de volta. Exatamente, então já vai na realidade, que é mais fácil, mais Verdade. prático. E aí, para você conseguir essa mala, o sorteio, primeiro você precisa seguir a gente, que é @Falando Nisso Band, e também a Sicredi, @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e também, gente, não pode esquecer, tá? Tem que repostar essa foto pelo menos uma vez nos seus stories. No sorteio passado, a gente teve até dificuldade, né, Foi amigo? mesmo, amiga, a gente de sorteou encontrar um 4 vencedor. pessoas. Então, A fizeram quinta que isso. fez o certo ganhou, Olha lá. gente.
Aí ganhou a mala, vim aqui na Band também retirar, tá bom? Mas segue tudinho que ela comentou com vocês. Isso aí. Vamos para a pergunta da nossa enquete de hoje, que tem a ver com o assunto. Para participar, gente, é muito fácil. Pelo nosso WhatsApp que está aqui, ó, 997167989. Você já salva o nosso contato, pode pôr Lucas e Águida falando nisso, seja como for. Isso. Já salva para ter Boa. nosso contato. Aí você responde hashtag sim, hashtag não para a seguinte pergunta, que é excelente, tem a ver com o assunto. Você faz exames de rotina pensando na prevenção de doenças? Hashtag sim, hashtag não, é algo a pensar mesmo, né, amiga? É verdade, eu fiquei pensando. Eu faço alguns, pelo menos a cada um ano, né? Mas acho que conforme a idade vai chegando, a gente tem que começar a fazer mais exames também, A lista né? vai aumentando. Né, gente? Não é só a idade que aumenta, é a lista dos né, exames. amigo? Não tem jeito, Mas né? graças a Deus, né, gente? Que bom. Que aumente bastante a lista, que a gente vá aos 100 anos de idade. É isso, pra Né? gente viver bastante. Isso. Quero ficar aqui bastante tempo nesse Isso lugar, mesmo. nessa terra aqui. Ó, é o seguinte, no dia 4 de fevereiro, né, o dia 4, na verdade, foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a Sociedade Brasileira de Oncologia aproveita essa data para fazer um alerta. É muito importante, gente, sobre o diagnóstico precoce. Pois é, então esse é o nosso tema do programa, que você também pode participar. E a gente vai pensar no diagnóstico, mas também nas tecnologias e tratamentos que a gente tem hoje, porque graças a Deus a medicina está evoluindo e as respostas para essas doenças também. Então o convidado de hoje entende muito do assunto, ele é médico oncologista, o doutor Henrique Zanoni Fernandes. Que bom ter você aqui, doutor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar vendo vocês. Que bom, doutor. Vamos começar a falar então sobre os tipos, né, de câncer que mais afetam homens e mulheres. A gente comentou aqui, falando um pouquinho sobre, vamos ver até uma reportagem, né, falando sobre a questão do câncer de pele. Ele está nessa lista? Está nessa lista porque ele é o primeiro de todos. É o primeiro? Primeiro de todos. Apesar de ser o primeiro de todos, né, vamos falar assim, se bobear, ele é responsável por 50% dos cânceres que acometem a gente. É bastante. Muita coisa Bastante, mas é o câncer, se a gente fosse escolher, né, é o menos agressivo de todos. Ah, é? É o menos agressivo. Porque é o câncer que está relacionado realmente com o envelhecimento da nossa pele, exposição solar, né? Então, a gente tem uma exposição solar durante toda a nossa vida, né? E dependendo de como a gente se expõe, a gente acaba, né, agredindo mais ainda a nossa pele, então facilita mais a gente ter câncer de pele. Mas eles são os menos agressivos, né? Então a gente conduz ele relativamente bem, né? Geralmente é só a retirada desses tumorezinhos, que são realmente feridas pequenas que aparecem na pele. Mas vamos falar dos outros que são mais sérios, né? Na mulher, câncer de mama, disparado, vamos falar assim, é o segundo mais comum. Nos homens, câncer de próstata, mais ou menos que se igualam em relação à porcentagem, vamos pensar em doenças mais agressivas. Câncer de intestino, a gente não pode, né, deixar de falar dele, que daí ele vem em segundo lugar, né? Hoje em dia, talvez o câncer de intestino esteja até no Brasil ultrapassando o câncer de pulmão. Que antes o câncer de pulmão meio que ficava em segundo lugar em relação a essas doenças, e hoje o câncer de intestino já ultrapassa câncer de pulmão, tanto para homem como de mulher. Interessante que a gente tem o Novembro Rosa, né? Não, Novembro Azul e Outubro Rosa, para alertar homens e mulheres, próstata e mama, né? Mas o intestino, eu acho que precisa ser falado mais, né, doutor? Precisa. A gente precisa dar uma ênfase maior, porque querendo ou não, os nossos hábitos, ainda mais a maneira que a gente se alimenta, tá tudo muito inflamatório, né, doutor? Muito, muito, está muito relacionado. É por aí. Se eu falei que câncer de pele está relacionado à exposição solar, vamos tentar pensar o que eu agrido a pele por dentro. Se eu imaginar que o intestino é uma pele enorme, né, alguma coisa que eu agrida por dentro, eu vou também estar estimulando algumas alterações lá. E não tenha dúvida que está relacionado ao nosso hábito alimentar, né, ingestão de bebida alcoólica, as famosas comidas enlatadas, embutidas, o mau hábito alimentar. Então isso a gente agride a nossa pele interna, então nós vamos estar favorecendo inflamar o intestino, desenvolver problemas lá e, consequentemente, cânceres de intestino. Olha que interessante. Numa análise assim muito humilde da minha parte, doutor, hoje então as pessoas estão comendo mais assim mal, baixa qualidade, do que
fumando mais? Ou seja, pode-se fazer uma análise dessa maneira? Perfeita análise, Agda. Vou tocar no assunto então primeiro do cigarro para falar que a gente realmente está comendo pior. O Brasil, se a gente for comparar, o Brasil entrou há alguns anos atrás no programa de combate ao fumo. A gente vê que hoje em dia a gente tem várias leis, legislações ajudando a influenciar a diminuição do tabaco, né, no Brasil. Por exemplo, tem aquelas leis que não pode fumar em alguns ambientes fechados, aquela exposição na carteira de cigarro com fotos feias, falando prejudicando, né, a saúde. Então, isso fez com que melhorasse bastante o índice, né, diminuiu muito o índice de tabagismo no Brasil. O Brasil é um dos países exemplos dessa prática onde governos influenciaram falando mal e tentando desestimular o tabaco. Tanto que no Brasil hoje, se eu não me engano, o número é de 5 a 6% de adultos que ainda fumam. Então, isso é uma consciência que vem, né, da adolescência para a idade adulta. Então, caiu muito o tabaco no Brasil. E aí, consequentemente, doenças relacionadas ao tabaco. Então, cânceres de pulmão, por exemplo, tão fortemente relacionado ao tabaco, caiu muito no Brasil. Está tendo realmente essa mudança de incidência. Agora, o contrário, a nossa alimentação tem piorado. O exemplo é facilidades de fast food, né? Então, tem muito mais comida enlatada, tem muito mais comida pronta e a gente não tem jeito. A gente sabe que isso com certeza influencia em doenças intestinais e aí, por consequente, vamos falar, aumenta o número de cânceres de intestino. Então, a gente está vendo essa mudança realmente de incidência. Tem diminuído doenças pulmonares, doenças, por exemplo, cânceres de pulmão, e tem aumentado doenças intestinais. Tanto que a gente até teve nos últimos anos uma mudança nas orientações de rotinas preventivas focando doença intestinal por conta disso. E a gente pode até já abordar então essas mudanças também, trazendo esse alerta e falar um pouquinho da obesidade também, né? Eu sei que a gente tem muito tato em relação à obesidade, para não criar uma gordofobia, não só aqui no programa, mas no nosso dia a dia, né? Mas acho que é bacana o doutor, como médico, trazer para a gente informação sobre o perigo da obesidade para as nossas vidas, pensando no câncer também. A gente só para um pouquinho no assunto, porque as aulas voltaram, né, amiga? Pois é. Que bom. Ó, na rede pública, acho que voltou agora essa semana, na particular, semana passada. É verdade. Né? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Volta às aulas na rede municipal em Caraguatatuba. E quem acompanhou isso de pertinho, vai conversar com a gente ao vivo agora, é o Rafael Rodrigues, que está na cidade. E aí, Rafael, como que foi esse primeiro dia? Bem animado para os alunos da manhã? Oi, Agda, oi, Lucas. Bem animado, viu? Cerca de 21 mil alunos já retomaram as aulas aqui em Caraguatatuba. São mais de 60 unidades educacionais aqui na cidade. E esse ano, é claro, tem novidades já nesse retorno às aulas. Muita gente, né, Caraguá, que é a maior cidade do litoral norte, por exemplo, como temas que serão abordados com as crianças. E um tema de extrema importância agora neste verão, né, que é o mosquito Aedes aegypti e também os casos de dengue que estão aumentando não só aqui no litoral norte, mas também em toda a região do Vale do Paraíba, enfim. Então, Caraguatatuba já retomou as aulas, vai trabalhar esses assuntos com os alunos. Caraguá que também já trabalha, por exemplo, a questão do bullying, né? Como combater essa prática que vem se perdurando aí ao longo dos anos e muita gente animada. É claro, aquelas crianças menores ali, os bebezinhos, acabam chorando um pouquinho quando a mamãe e o papai deixam na escola, mas a maioria do pessoal muito animada aqui para esse retorno às aulas, ainda mais com esse solzão, né? Quem estuda de manhã, chega em casa agora, já dá aquela almoçada, espera fazer a digestão e vem para a praia. Vou fazer o convite aí para vocês. E uma pergunta, vocês faziam o que no primeiro dia de aula? Era o famoso desenho livre ou aquela redação, o que você fez nas suas férias? Fica a pergunta, volto com vocês. Ô, meu amigo, sempre divertido ter você no programa e muito informativo também, viu? A gente estava comentando que primeiro você escolheu um ponto lindo de Caraguá,
para fazer o link. Ficou lindo demais, viu, amigo? Parabéns, Eu viu, não pela lembro iniciativa. direito. É. Você não lembra, mim? Ah, eu lembro assim Primeiro que eu dia? ficava super tímida. Eu sempre fui muito tímida na sala de aula. Eu lembro que eu ia triste, viu, Rafael? Só isso que eu lembro. A tristeza de voltar para as aulas. Eu não sei, eu era tímido também, acho Você que tinha também vergonha. era? Que interessante. Hoje a gente está aqui conversando com todo mundo, É né? verdade, viu? Você também era tímido, amigo? Você também era tímido? Obrigado pelas informações. Um pouco. Era conhecido na sala como Rafael TV. Rafael TV, então você devia falar é muito. Falava demais. Isso sim. Ah, então E já tinha tá no lugar feito certo. uma previsão já, né? do que iria Obrigado, viu, acontecer. amigo, pelas informações. Aproveite esse sol por nós. Já que a gente não pode sair do trabalho para a praia, se você conseguir, eu sei que é puxado a sua rotina também, aproveite e faça isso. Mas eu, sinceramente, não lembro, assim, desse primeiro dia de aula. Se De tinha, como era? se era enrolação, acho que eu já gostava, tinha, não. mas sempre fui meio quietinha, então eu ficava só observando, assim. Mas dá uma ansiedade, né? De Pra conhecer novas criança. pessoas. Saber quem que vai estar na turma, onde vai sentar, Se a né? professora ia ser muito brava ou não, né? É verdade. Não é né? verdade? Fica a reflexão Nossa. pra gente relembrar um pouquinho você ir de casa também, viu? Gente, em Taubaté, olha que interessante. Pela primeira vez é celebrada a data em que a vila passou a ser cidade. Então hoje é feriado por lá. E a repórter Carol Corrêa, nossa querida amiga, está na cidade, conta pra gente como que ficam os serviços também. Carol, boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde para você, para a Águida e para todos que acompanham Falando Nisso. Hoje, sim, é feriado municipal aqui em Taubaté pela primeira vez e dá para ver que o centro está bem tranquilinho. Início de mês geralmente fica movimentado, né? Mas hoje está bem tranquilo. Inclusive, o centro está funcionando, mas muitas lojas estão fechadas. O mercado municipal está aberto até às 5 da tarde, assim como o Mercatal das 4 às 6 da tarde também. Então, quem quer fazer, estão falando de alimentação, né? Quer fazer aquela feirinha, comprar uma comida de verdade, o Mercadão e o Mercatal estão abertos. Já os serviços administrativos da Prefeitura de Taubaté estão suspensos hoje. Eles não funcionam, amanhã volta normalmente, assim como o Hospital Veterinário da cidade também está com atendimento suspenso hoje e amanhã volta normalmente. Já o restante está tudo mais funcionando normalmente, assim como a Guarda Civil, a saúde atendendo 24 horas, a limpeza pública. Eu estava aqui, o pessoal já estava fazendo a varreção, então às vezes o pessoal que está em casa fica tranquilo que a coleta vai passar em casa normalmente, no serviço não foi suspenso e os PEVs, os pontos de entrega voluntários, quem vai fazer aquela limpeza em casa, aproveitou a folga, vai estar aberto também até às 5 da tarde. Como eu disse, então só reforçando, saúde, serviços como segurança, trânsito, estão funcionando normalmente. Se precisar, é só ligar, está funcionando normalmente. Quem também está de folga pode aproveitar a folga. Os parques estão abertos, então vão ficar abertos, exceção então do Horto Municipal e também do Museu do Monteiro Lobato, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, que já nas segundas-feiras ficam fechados normalmente. Então hoje realmente vai ficar fechado, mas os outros parques estão abertos, dá para levar a criançada que ainda não começou a aula, aqui em Taubaté começa amanhã, então ainda tem um restinho de férias, né, que vocês estavam falando de volta às aulas, restinhos de férias para a criançada aproveitar no parque. Então, pessoal, com vocês aí no estúdio. Um restinho de férias, uma folguinha a mais e uma semana mais curta, né? Porque daqui a pouquinho já é carnaval e as pessoas acabam emendando também. Um beijo, viu? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta para deixar um alerta para você, evitar o vazamento de gás de cozinha em casa. Que perigo, gente. Ai, nem fala, amiga, dá medo mesmo, né? E a gente volta com um assunto também que você pode participar mandando perguntinhas. Prevenção e combate ao câncer. Fica aí. Olha só, no começo do ano, infelizmente, um vazamento de gás causou a explosão de um prédio. Isso foi em Porto Alegre. É um perigo, né? Uma pessoa infelizmente morreu e 8 ficaram feridas. Saiba como, então, evitar esse tipo de acidente. A explosão no terceiro andar deste prédio em Porto Alegre aconteceu na madrugada do dia 4. Dezenas de moradores do condomínio ainda estão fora de casa. Neste sábado, eles cobraram respostas e soluções rápidas. A construtora e a Caixa Econômica Federal garantiram que moradores das torres que seguem interditadas com risco de desmoronar não vão pagar parcelas de financiamento ou taxas de entrada pelos próximos meses.
Para a gente poder pagar um aluguel, não basta só isentar a gente dessas parcelas e o calção, quem vai pagar? E os móveis de dentro de casa que a gente perdeu. Um homem que morava no apartamento que explodiu ali atrás morreu por causa das queimaduras. Outro segue internado em estado grave. O motivo do vazamento de gás que causou a tragédia ainda é incerto. Nesta semana, outros 2 prédios de Porto Alegre tiveram vazamentos, mas foram liberados horas depois. Casos como esses acendem um alerta sobre os cuidados com o gás de cozinha. Os equipamentos adequados têm selo do Inmetro e prazo de validade de 5 anos. Mangueira e válvula precisam estar em dia e bem instaladas. Os condomínios têm que atualizar o plano de prevenção e proteção contra incêndios e dar satisfação aos bombeiros. Isso não impede que haja vazamentos, né? É uma presunção de segurança, certo? Se acontecer um vazamento, aí sim a pessoa deve tomar medidas de cuidado para evitar explosões. Abrir as portas e as janelas, né, as aberturas da edificação, sair da edificação e ligar para o 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Tá certo, fiquei então para você o recado e a dica também. Bom, você pode participar com a gente durante o programa respondendo a nossa perguntinha da enquete de hoje. Uma pergunta que faz até você trazer uma consciência, se você tem esse cuidado ou não, que é tão importante, né? É a seguinte pergunta para você responder para a gente pelo 997167989. Você faz exames de rotina pensando na prevenção de doenças? Hashtag sim, hashtag não. Você pode votar pelo WhatsApp do programa, tá bom? E até mandar perguntas também, né, amiga? Depoimentos, Ótimo, né? depoimentos sobre a questão de cuidar mesmo da saúde. A gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, se você tiver alguma dúvida, também pode mandar para a gente. A gente está aqui com o nosso entrevistado, que... Agora sim, o doutor Henrique Zanoni, que é o nosso convidado de hoje, ele é oncologista e está aqui também para tirar as dúvidas, tá bom? Esse realmente é um assunto que rende conversa e nós levamos então esse tema para as ruas da nossa região e a pergunta foi a seguinte: quais hábitos você acredita que ajudam a prevenir doenças? Vamos dar uma olhada. Primeiro, alimentares, né? Segundo, eu acho que rir é um excelente remédio. Criança é a melhor coisa que existe na vida da gente, porque é sinceridade, é verdade. E não guardar as coisas. Acho que a gente tem que aprender a nomear os sentimentos, falar sobre eles. E quanto mais a gente consegue colocar para fora, eu acredito bastante que o câncer é de alguma forma psicossomático. E quando a gente consegue externar o que a gente sente, nomear o que a gente sente, é uma boa forma. Interessante, né, doutora? A gente tem muito isso mesmo, né? Até é legal, doutor, desmistificar, se for um mito, ou também te reafirmar, né? Muita gente fala assim, nossa, ciclano tá com câncer, mas também a vida inteira aguentou tanta coisa, né? Ou nunca falou o que pensava. Isso é algo que a medicina tem dados ou não? É um mito que a gente criou? É muito, Lucas, é muito difícil da gente fazer uma comprovação, de você conseguir fazer um vínculo, né? Temporal, né, por um problema, vamos falar assim, psicológico, com o desenvolvimento de uma doença orgânica, vamos falar assim, como o câncer. É muito difícil, porque o câncer ele é uma doença que ele, até ele aflorar, vamos falar assim, aparecer, um machucado, ele tem um período, né, tem um desenvolvimento todo. Mas essa é uma pergunta realmente muito feita em consultório. E é difícil a gente falar não, porque aí eu vou falar para você que a gente tem doenças psicossomáticas, como a entrevistada tocou no assunto, que são muito fáceis temporalmente de se mostrar. Vou dar exemplo, por exemplo, na área da dermatologia. A dermatologia tem pessoas que passa por um momento, às vezes, de ansiedade, de tensão muito grande, aparecem feridas na pele. Isso é comprovado e aí é sim uma doença, né? Psicossomática. Você tem um transtorno de humor e aparece uma ferida na pele. Vou tocar para um outro órgão, intestino. Tem muita gente que fala o intestino é o meu órgão-alvo, meu órgão-chave, que a pessoa fica nervosa, tem uma crise intestinal, diarreia, e tem pessoas que desenvolvem doença inflamatória intestinal. Esse é um diagnóstico médico, doença inflamatória intestinal. Síndrome do intestino irritável, é um diagnóstico, é um nome que a gente dá. Então, se a gente tem doenças nessa área,
é difícil eu falar que não pode ter câncer desenvolvido por isso. É que é muito difícil para a gente conseguir fazer essa comprovação científica, técnica e falar qual que foi o momento que a pessoa teve um disparador que com isso vai fazer que lá na frente vai aparecer um câncer. Mas a gente sabe, né? O nosso corpo, nós temos muitos neurotransmissores que daí diz respeito a essa parte do humor que controla um monte de coisa no nosso corpo. Então, realmente, é difícil falar não. Certo? Mas se eu puder voltar à pergunta que a gente conversou no bloco anterior, você tocando no assunto da obesidade. Vamos você me deixar me sim, falar? Vamos falar, doutor, perfeito. Né? Porque sim, é sensível, né? Vamos ser sinceros, né, amiga? A gente toma muito cuidado, porque Sim, claro. Existe essa coisa na internet da gordofobia, do dia. A gente cresceu com isso, né? Sim, também. Então, de maneira alguma, a gente quer constranger quem está acima do peso. Gente, eu estou acima do meu peso. Eu sei que às vezes você me olha na TV e fala, ai, não tá. Não, mas eu fiz o exame e eu estou acima do meu peso. Né? Não posso falar que de repente estou obeso, mas estou com sobrepeso, né? Então, é com muito carinho que a gente vai falar agora, né? Para ofender ninguém. Mas tá no ponto da questão de saúde mesmo, tá né? A partir de que momento a obesidade, de fato, pode se tornar um risco para a saúde do paciente, doutor? Perfeito. Não. Nós temos comprovações, isso está dentro lá do meu questionário, na hora que eu estou fazendo uma entrevista com uma pessoa. Porque a obesidade, a gente sabe que tem outras coisas por trás da obesidade. Até a pessoa chegar, né, na obesidade, tem aí às vezes alguma dificuldade, né, do sedentarismo que leva à obesidade, tem a dificuldade do hábito alimentar. A gente sabe que não que às vezes é muito difícil da gente falar, é bonito falar ter um hábito alimentar saudável, mas a gente sabe que quanto mais baixa a renda, a gente sabe que está associado com um hábito alimentar pior e que leva a esse problema. Então, e a obesidade, eu falando organicamente, a obesidade ela tem alterações hormonais, que é na parte das células da gordura do corpo que tem a geração de, por exemplo, alguns hormônios diferentes, ou vamos falar assim, a mais do que quando eu não estou obeso. E esses hormônios a mais produzidos nas células de gordura são hormônios estimulantes para o desenvolvimento de cânceres. Nossa. Então, é um problema de saúde, é uma doença, a obesidade é uma doença que leva a outras consequências, leva a outras doenças. Então a gente tem que tratar sim como um problema de saúde, não como bullying, como algum problema social. Então a gente tem que entender que isso sim é um problema para a gente. Agora, doutor, vamos falar sobre a questão dos exames preventivos, independente do tipo de câncer. Quais são os fundamentais para que a pessoa faça e fique um pouco mais tranquilo, né, com relação à prevenção? Perfeito. Acho que de conhecimento maior, né, que já é mais divulgado, vamos lembrar sempre do exame, vamos falar nas mulheres primeiro, de uma maneira geral. As mulheres, né, é importante fazer o Papa Nicolau, que é o exame ginecológico, que é aquele que a gente recomenda, né, depois que a mulher entra na atividade, na idade adulta e inicia a atividade sexual. É quando se recomenda começar, né, o exame ginecológico. Falamos que o exame ginecológico ele é importante para quê? Para nos ajudar a fazer a descoberta o mais cedo possível. A gente fala de diagnóstico precoce. É uma forma de prevenção para não chegar a doença no estágio avançado, mas é um diagnóstico precoce dos tumores de colo de útero, né, do útero, certo? Então, Papa Nicolau, o exame ginecológico é para isso. Mamografia, o exame das mamas, né? A gente recomenda, hoje em dia tem algumas discussões nas sociedades médicas, mas geralmente iniciar aos 45 anos de idade, certo? De uma maneira geral nas mulheres, na população geral. Falando especificamente dos homens, recomendação do exame de próstata, né? Esse é recomendado também a partir dos 50 anos de idade, de uma maneira geral. A gente fala para a população de raça negra a partir dos 45, porque eles têm uma predisposição para desenvolver um pouquinho mais cedo do que os homens, né, de raça branca. E para homens e mulheres a gente fala do exame de intestino. Duas formas de fazer a prevenção, ou o exame de sangue nas fezes, que esse daí a gente recomenda fazer anualmente, né? É um exame simples, fácil de fazer, coleta laboratorial. Esse é recomendado fazer a partir
quando vai fazer o exame de fezes, a partir dos 40, 45. E tem o substituto, que é o famoso exame de colonoscopia, hoje em dia, que a gente está tentando cada vez mais agregar, né, na nossa prática. Antigamente a gente recomendava fazer a primeira colonoscopia de uma maneira preventiva aos 50 anos de idade. Hoje em dia a gente está recomendando a partir dos 45, se possível, por conta daquilo que a gente falou anteriormente das mudanças no nosso hábito de vida. Então a gente diminuiu a idade para começar o primeiro exame de colonoscopia por conta das nossas mudanças nos hábitos alimentares. Já a gente pode até entender, doutor, se alguém tem casos na família, se precisa mudar essa dinâmica de idade e quando tem que ser feito também. E falar um pouquinho também sobre a endoscopia, que eu acho que é bacana a gente falar também da importância desse exame e quando ela é indicada também. Pode ser, doutor? Pode. Perfeito. Bom, então a gente volta daqui a pouquinho com o nosso bate-papo. Pode mandar o seu comentário ou a sua dúvida para o doutor Henrique, ele está aqui. E no próximo bloco, então, a gente vai esclarecendo tudo, tá bom? Vamos ver como fica a previsão do tempo? Hoje é segunda-feira, a gente viu que pelo menos no litoral norte tem um sol lindo, tá lindo a segunda. E nas outras regiões, hein? Bora ver. Hoje em Jacareí, a máxima é de 30 graus, com períodos nublados e chuva fraca. O mesmo em Guaratinguetá e Taubaté, máximas de 31 graus. Em Bananal, máxima de 30 graus, céu nublado com tempestades. Em Santo Antônio, também possibilidade de tempestades e máxima de 26 graus. Já em Caraguatatuba, sol entre nuvens, máxima de 31 graus. Aqui em São José, céu nublado, máxima de 30 graus. Terça-feira, máxima também de 30, com sol entre nuvens. O céu permanece nublado na quarta, máxima de 31 graus. E quinta e sexta-feira, chuva fraca, máxima de 32 e 31 graus. A gente vai rapidinho pro break e já volta trazendo mais informações para você, inclusive aqui da nossa região, com o nosso jornalismo direto da Band Vale FM. É isso, não saia daí, até já. Já estamos de volta com o Falando Nisso, hoje com um tema muito importante. Estamos falando sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer. Você pode participar com a gente, votando na enquete, ainda dá tempo, que tem a seguinte pergunta. Vamos já mostrar esse resultado, tá? Que é resultado parcial, mas participe aí. Você faz exames de rotina pensando na prevenção de doenças? Hashtag sim ou hashtag não. E aí, amigo, o que você acha? Olha só, que bom. Ai, que bom. 91%. As pessoas são conscientes, muito né? bom. Que bom, obrigado, viu, gente, por se Muito cuidar. Isso é tão bom, a gente fica tão feliz, né, amiga? A gente vê que está encaminhado. E para aqueles 8% ali dizendo não, que o programa de hoje incentive você a buscar também esse autocuidado, né? Isso aí. Você pode mandar perguntinha para a gente. Nesse bloco ainda a gente entra com perguntinhas pelo nosso WhatsApp, depoimento, você que venceu o câncer, você que de alguém da família também teve alguma situação ou tem, você pode mandar e a gente já conversa com o doutor aqui. Mas agora, a gente leva esse assunto para as ruas, pensando um pouquinho ainda na prevenção e hábitos também. O que a gente pode fazer para prevenir o câncer? A gente vai ouvir a opinião de vocês. O problema do câncer, a gente tem, depende de todos os sinais, né? Sinais de sol, por exemplo, o câncer de pele, e dependendo do que você come daí enlatado, que tem a composição de química também, traz problema de câncer. Essa é a minha opinião. Por minha parte, está tudo sob controle. Então, faço a preventiva de ano, uma vez por ano, então estou tranquilo. Parabéns, né? Que legal, Que né, bom. Falou, inclusive, sobre a questão da prevenção ao câncer de próstata, né? Pelo que eu entendi, ele falou que ele faz o exame Que engraçado. também. Eu também entendi. Muito bom. bom, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a endoscopia, doutor. Boa, Lucas. Porque eu, por exemplo, o doutor comentou, né? Tem gente que fala que o órgão que acaba recebendo todas as cargas de emoções é o intestino. No meu caso, é o estômago. Então eu vejo que o meu estômago sofre bastante, eu estou ansioso, né? Já tive problema com úlcera. A gente tem que ficar ligado na endoscopia também, doutor? Boa. Ó, Lu, no Brasil especificamente, a endoscopia não faz parte de rotina preventiva. Que nem eu falei sobre Papa Nicolau, mamografia. Pois, por quê? Tem a ver com o hábito alimentar. Vou falar para você, por exemplo, aonde que a endoscopia tem rotina preventiva. No Japão. O Japão, os japoneses, a descendência japonesa e o hábito alimentar japonês lá no Japão, que a gente aprendeu a comer um pouco a culinária japonesa, mas o hábito alimentar lá é um pouquinho mais forte em relação
molhos, né? Tá. E lá no Japão eles têm uma rotina de endoscopia, tá? Anual, também para uma certa idade da população, mas no Brasil não faz parte da nossa rotina. Mas você questionou daí, então, quando fazer, já que se não faz parte, geralmente uma endoscopia a gente recomenda quando a pessoa está com alguma queixa gástrica, alguma queixa de mal digestão, né? Fica lá com queimação por um período prolongado. E o que significa período prolongado? 15 dias ali eu fico tomando aqueles sintomáticos, tomo um sal de fruta, né? E fico com uma dor de estômago que eu, né, não melhoro, passou de 15 dias e está uma coisa recorrente, é importante dar uma olhada. Ótimo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e, por exemplo, quais exames, o que a medicina está trazendo de moderno para ajudar, por exemplo, no diagnóstico do câncer? Perfeito. O diagnóstico do câncer, ele, inicialmente, vamos tentar falar, importante as medidas de prevenção estão acontecendo, né? Porque a prevenção vai fazer com que a gente diagnostique o mais cedo possível. Mas uma vez diagnosticado, né, a gente vai ter que enfrentar essa doença. É assim que a gente fala, né? Eu tenho que fazer um projeto para tratar esse problema, né? Então, acaba tendo vários profissionais envolvidos no tratamento, né, de um câncer. Na grande maioria das vezes, os cânceres, seja câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão, o tratamento vai focar a retirada dessa doença, né? Então, a cirurgia, vou tentar ir lá e retirar. Então, evoluções nessa parte têm evoluído bastante. Vamos falar, por exemplo, vou tocar no assunto que não é a minha especialidade, mas a gente vê a medicina crescendo muito em muitas áreas, em muitas especialidades, a famosa cirurgia robótica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa nova modalidade de tratamento. Os cirurgiões estão conseguindo desenvolver técnicas que é um maquinário, é como se fosse uma evolução da cirurgia por vídeo, que a gente sempre falava cirurgia minimamente invasiva, que o cirurgião não faz cortes grandes onde ele precisa entrar no pulmão, no abdômen. Então, nas cavidades, o cirurgião não precisa fazer cortes mais grandes, então ele faz pequenos cortes, que seria a cirurgia minimamente invasiva. E com a cirurgia robótica, eles acoplaram o maquinário e o cirurgião não fica mais em cima do paciente, ele fica sentado de uma forma confortável, ele fica trabalhando sentado, com mais pinças trabalhando, e isso facilita em muito o trabalho do cirurgião, pensando na questão de ficar extenuado com o procedimento cirúrgico, várias horas de cirurgia, então é mais tranquilo, fica uma cirurgia mais concentrada, tem menos problemas, menos acidentes, vamos dizer assim, e a recuperação também é muito mais... hoje eles têm uma habilidade quando se faz a cirurgia robótica que corta muito menos, sangra menos, e com isso a recuperação pós-cirúrgica ela é muito mais rápida. Já vi casos, por exemplo, quem está evoluindo muito, por exemplo, nessa área, cirurgias de cânceres de próstata. Cirurgia de cânceres de próstata que antigamente as cirurgias comuns um homem fazia, precisava tirar a próstata, ficava 7 dias, 8 dias internados. Quando evoluiu para a cirurgia de vídeo, 3 dias, 4 dias internados. Hoje a cirurgia robótica, eu vejo pacientes que chegam para mim, ficou 1 dia internado. Então, é uma evolução de tecnologia para tratamento, né? Então, realmente, são evoluções que a gente está tendo na nossa prática, que está chegando cada vez mais perto da gente e que é importante. É uma evolução realmente que é muito importante, muito boa. E faz toda a diferença, com certeza, nessa recuperação, né? Já o Douglas entra para a gente aqui direto da Rádio Band Vale FM, trazendo para a gente informações da nossa região. Pode ser agora, ô Leone? Ele está aí com a gente? Vamos lá, então. Vamos chamar, então, o Douglas, então. Douglas, meu amigo, boa tarde para você. Vai trazer sempre informações aqui da nossa região, que é destaque, na verdade, também no nosso jornalismo aí da rádio, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Lucas, Águeda, para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre gatos, mas não são os animaizinhos, não. Eu estou falando do gato que é furto de energia elétrica. Isso porque a EDP, uma das principais concessionárias de energia elétrica aqui do Vale do Paraíba, divulgou um balanço sobre esses furtos em fiação que estão acontecendo aqui na nossa região. E esses furtos tiveram um aumento significativo em 2023. Esse balanço mostra
mostra aí que foram mais de 5.000 ocorrências de fraudes registradas, o que representa uma alta de 8% na comparação com 2022. De acordo com a companhia, em todo o ano foram recuperados, né, mais de 32 megawatts-hora que poderiam aí abastecer até a cidade de Caçapava, por exemplo. Ou seja, uma quantidade de energia bem grande que estava sendo furtada, que poderia estar sendo direcionada para outros locais. São José dos Campos, como a maior cidade mais populosa, é a cidade que lidera os indicadores dessas fraudes, né, com mais de 2.700 casos identificados aí em São José dos Campos, né? A pena para fraudes, que são esses gatos, esses furtos de energia elétrica, varia de 1 a 4 anos de reclusão, mas a multa de acordo com a instituição. Ou seja, quem for pego fazendo esse gato na energia elétrica vai ter que pagar todo o período que ele utilizou essa energia, né? A conta de luz que ele não pagou, além também de uma multa e também a cobrança que a concessionária faz pela religação, fora o quesito criminal que ele vai responder. Pode ser preso aí, se ele já for réu reincidente, a 4 anos de cadeia. Então esse crime que está acontecendo aqui na nossa região com muita frequência, aconteceu bastante no ano passado, e as concessionárias de energia já estão de olho nisso aí, porque gato é crime, gente, e é muito importante essa conscientização, porque como a gente falou, o número de gatos pelo ano eram suficientes para abastecer uma cidade como Caçapava, bastante gente, quase 100.000 moradores, então muito importante esse alerta. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. O motorista que vai pegar a estrada agora precisa de mais atenção na rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, porque o trecho de serra tá com chuva, tá com neblina e o trânsito tá intenso no sentido Ubatuba. Para quem tá descendo a serra, a gente sabe que a serra do Oswaldo Cruz é uma serra bem sinuosa, o motorista vai precisar de um pouco mais de atenção. Atenção também na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que nesse momento está um pouco mais carregada. São 2 horas para quem está saindo de Ilhabela e 1 hora para quem está entrando no arquipélago. Então é uma fila bem maior do que o normal, de acordo com o departamento hidroviário que opera essa travessia. A travessia de balsas está operando com capacidade reduzida por motivos aí de embarcações fora de operação, então algumas balsas estão sendo aí passando por manutenção e a fila está bem longa, 2 horas no sentido Ilhabela, ou melhor, 2 horas no sentido São Sebastião e 1 hora no sentido Ilhabela. Quem vai pegar agora aí a balsa pode sintonizar aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, para saber tudo o que acontece em tempo real nas rodovias da nossa região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Haja paciência nessa segunda-feira e num calor, né? Você viu o sol que tá fazendo lá na balsa? Obrigada, viu, Douglas, pelas informações. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o nosso papo com o Dr. Henrique Zanoni, né? Ele é oncologista. E ainda dentro do tema, a gente vai falar sobre o bronzeamento neste verão, o quanto pode ser perigoso, né, amigo? E como você pode garantir uma cor bonita sem se colocar em risco, tá? E a gente conhece também, daqui a pouquinho, os ganhadores do Vale Cap de ontem. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais, eu, Alessandra Michele, estarei com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Então não percam, hein? Estaremos ao vivo. Já, já. Estamos de volta. Toda segunda-feira a gente recebe aqui com muita alegria eles que estão muito felizes também, os sortudos que ganharam o Vale Cap. E a Alessandra Michele vai apresentar pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, no primeiro prêmio, a Sônia Maria ganhou R$10.000, mas devido a compromisso não está aqui, tá? Ela é de São José dos Campos. Segundo prêmio, o Acácio, que é lá de Maranhão. Vem cá, lá do Maranhão. Olha. Veio trabalhar em Pindamonhangaba, acreditou na sorte, comprou o Vale Cap e ganhou uma moto Honda zerinho, né, Acácio? Positivo. Agradeço primeiramente a Deus e fico muito feliz com esse prêmio. Conta o pessoal o que você vai fazer lá no Maranhão. Esse prêmio, eu quero construir uma casa. Eu já tenho uma, mas eu quero dar o começo para construir a outra. E parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, pode ir para lá, por favor. Parabéns, no terceiro prêmio, a Silvânia ganhou uma moto Honda também. Ela é da cidade de Taubaté. Ela vende Vale Cap no comércio dela e ganhou no Vale Cap, né? Com certeza. Muito feliz pela premiação, né? Agradeço a Deus. E com o prêmio eu vou estar melhorando o meu estabelecimento para meus clientes. Isso e mesmo. além de ser um bom ponto de venda, né? Parabéns, viu? Obrigada. E olha, um T-Cross, mais R$60.000. A Juliana, da cidade de Pindamonhangaba, faturou sozinha. E ela falou que vai construir. Qual o sonho que você vai realizar?
Eu vou construir a minha casa, minha nova casa. Parabéns e obrigada. Tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, para quem sonha em ter a casa própria, semana que vem, é o seu momento, hein? Olha, no primeiro prêmio tem R$10.000, no segundo prêmio tem um Fiat Mobi, no terceiro prêmio outro Fiat Mobi e no quarto prêmio tem uma casa mais um Creta na garagem, é para realizar o seu sonho. E teremos também o Super Giro da Sorte, que serão 70 giros no valor de R$1.500 cada giro. Então, 70 giros? 70 giros. Tá Amiga, recheado, tem que ser hein, um Ale? nosso, um desses, Ai, gente, menos, pelo né? menos, né? Pelo menos o Então a giro gente é da muito sorte. Compra, frio, cruza os poxa dedinhos, vida. manda joinha pra gente. pra aparecer Hashtag no manda comercial, não é joinha, vai isso? aparecer nas nossas redes sociais. Nas redes sociais. Como que é que faz então, só pra relembrar? Comprou o título, segura o título, manda joinha, marca o nosso @, coloca a hashtag manda joinha e pronto, vai aparecer na nossa rede social. Ó, que legal. Quero vocês Obrigada, lá, hein, hein? Ale? Obrigada. Já vou guardar o meu aqui no bolso, enquanto eu leio a minha notícia. Isso A mesmo, nossa também. notícia. Aqui no nosso verão, a gente vai falar agora sobre a questão do bronzeamento, né? Muita gente fica em busca de uma cor bem bonita para o verão, parece ser saudável. É verdade, né, gente? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar nossa saúde em risco. A estudante Giovana não deixa passar nenhum raio de sol. Ela quer se manter bronzeada o ano inteiro. Porque o bronze eleva o meu autoestima em 1000%. Então, no verão, eu sempre tento pegar pelo menos uns 20, 30 minutos todo dia de sol. No ritual está incluso uma série de etapas com cremes e tempo cronometrado. Essa clínica já chegou a atender 150 pessoas por dia. O movimento se intensifica no verão, principalmente com clientes que não querem se expor ao sol, mas não abrem mão do bronze. Produto que vem um vapor na pele, o equivalente a vários dias de praia, vários dias de sol. Tu consegue ali em 5 minutos e sem agressão nenhuma à pele. Especialistas alertam para o aumento de casos de câncer por causa da exposição aos raios ultravioleta. Mas afinal, é possível chegar na cor desejada sem prejudicar a pele? O que a gente sempre deve evitar é ficar antes com a pele vermelha, né? Ou seja, ter uma queimadura do sol, ficar com a pele ardida, descamativa ou eventualmente até com bolhas. Pois é, acho que é importante a gente até trazer para o Dr. Henrique um pouco essa pauta, porque realmente, né, amiga, a gente cresce no país vendo pessoas com a cor moreno jambo, né? A gente quer aquela cor, a gente acha que aquilo realmente representa algo saudável, a gente se sente até, quando você olha no espelho, mais saudável. Mas realmente, com o tempo, isso pode trazer danos. Pode, porque a pele, né, como a gente conversou, ele é o nosso maior órgão do corpo humano. Então, a facilidade que a gente tem de expor ele ao sol, e se a gente expõe e ainda procura passar algum produto para agredir ele mais, só para naquele primeiro momento ter uma mudança de cor, nós estamos aumentando a agressão à pele, que é como o colega falou. Então, toda vez que a gente tomou sol demais e a pele machucou, não tenha dúvida, a gente machucou a nossa pele e isso acumula ao longo dos anos. E uma outra coisa que a turma pergunta bastante para a gente em consultório é aquele famosa história do bronzeamento artificial nas lâmpadas, aquelas coisas lá. A gente não recomenda não, tá, gente? Apesar de volta e meia tem notícia, tem propagandas, a gente não gosta daquela história de bronzeamento artificial porque é um bronzeamento como o solar. Não temos como falar que aquele bronzeamento artificial é menos inócuo, é menos agressivo do que ficar exposto ao sol. Nossa, então pelo jeito a alternativa de repente é comprar aqueles cremezinhos autobronzeadores. Você passa antes de dormir, você acorda bronzeadinho, com um cheiro horrível, mas você está bronzeado. Porque aquele negócio fede. Eu sei que eu já usei tantas vezes, vocês não têm noção. Tem comércio também que acaba Que faz. passando. Esse eu nunca fiz. E tal, deve ser legal, né? Vou ver se eu faço. Vamos, isso. amigo. Parecem os dois aqui. Você me Bronzeamento a fala jato. quando você fizer, porque eu não quero ficar branquela, vai destoar Eu vou muito chegar aqui, de viu, surpresa irmão? aqui, ó, bronzeadíssimo. Olha, vamos ver agora a participação das pessoas com o nosso tema, né? A gente está falando então sobre prevenção ao câncer. Bora colocar na tela. A primeira participação é da Rosângela. Obrigada, viu, querida? Fiz alguns exames e o marcador T125 deu alterado. Vamos explicar o que é isso, doutor? Boa. Ela deve estar fazendo referência a um exame de sangue que a gente costuma, de vez em quando, pedir em consultório. A gente, hoje em dia, como oncologista, a gente não recomenda
de uma maneira genérica, pedir esse teste na rotina de consultório de clínico geral, porque são exames muito específicos quando a gente está tratando uma doença, alguma doença específica de câncer. Mas que nem aquela que colocou ali para a gente, o T125, né, é um marcador tumoral, que lá tem uma sigla, é o CA125, que diz respeito a algumas doenças neoplásicas, ginecológicas, mas não só a doença neoplásica. Ela pode estar alterada em muitas outras situações. Inflamações intestinais alteram esse exame. Uma coisa muito comum na área da ginecologia de alterar esse exame é endometriose. Então, às vezes, algumas mulheres que têm endometriose alteram esse exame. Então, às vezes, vem um nível alterado, porque foi pedido na rotina ali e vem um pouco alterado, não vem muito. Isso acaba trazendo uma certa ansiedade, porque lá está lá escrito marcador tumoral. Então, vão falar, opa, tem algum tumor aqui. Não é bem verdade, né? Então, serve muito para a gente, sim, na hora que eu estou tratando algum paciente com uma doença em específico, mas ele não é um exame bom de uma maneira genérica, tá? Porque senão, realmente, ele às vezes ele mais assusta do que ele ajuda. Né? É verdade. Vai dar tudo certo, né, amiga? Fica tranquila, tá? Leva para o médico o resultado, ele vai falar para você a continuidade, mas vai dar tudo certo. Doutor, rapidinho, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta também, que eu acho que é interessante, do Davi. Ele fez endoscopia e deu bactéria no estômago. Acho que é H. pylori, né, doutor? Então ele está tomando remédio, daqui 3 meses vai fazer de novo, para ver se sumiu as bactérias ou não. É uma bactéria que, se a pessoa não trata, pode causar o câncer? Boa pergunta, Lucas. Hoje em dia, inclusive, por isso tem essa recomendação, quando a gente faz uma endoscopia, a rotina é fazer a pesquisa da bactéria. Não é muito comum encontrá-la, mas às vezes encontra, e ela está relacionada mesmo a alguma inflamação crônica do estômago. E se essa bactéria ficar causando uma inflamação crônica, depois de muitos anos, ela pode sim induzir e facilitar o desenvolvimento de alguns cânceres do estômago, sim. Então é verdade, está correto o tratamento, tem que se tratar a bactéria, e aí depois do tratamento a gente tem o costume de repetir o exame para ter certeza que o tratamento surtiu efeito e para não preocupar mais a pessoa. Legal, doutor. Tem mais uma perguntinha, vamos ver se a gente consegue resumir então, rapidamente, porque o nosso tempo infelizmente está acabando. É da Solange. Ela escreveu o seguinte: boa tarde, gostaria de perguntar ao doutor se o melasma pode virar câncer de pele. Perfeito, não, sem essa preocupação. Melasma é uma alteração na pigmentação relacionada à alteração hormonal, sem preocupação com câncer de pele. Ela tem um nome parecido com melanoma, e às vezes pode ser que confunde a pessoa, sem essa preocupação. Que bom, né? Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Um programa de alerta, até para acordar a gente, né? E ter esse autocuidado dos exames preventivos, que são muito importantes. Mas que fique o alerta também, gente. 1/3 dos cânceres que a gente enfrenta hoje, eles poderiam ser evitados simplesmente pelos bons hábitos da nossa saúde. Uma pesquisa do OMS trouxe isso pra gente. Então vamos levar a sério o nosso autocuidado, que é muito importante. Obrigado, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, ajudando a educar as pessoas. Obrigada. Olha, amanhã tem Falando Nisso, vamos dar uma olhada no nosso tema. Olá, eu sou o Bruno Boller, advogado, e amanhã estarei com vocês no programa Falando Nisso para conversarmos sobre seus direitos, as responsabilidades e os deveres no uso das redes sociais. Gente, ficar compartilhando fake news pode dar problema para você ou não. E um comentário agressivo para alguém, você pode levar processo ou não? A gente vai se ver amanhã com todos esses questionamentos. Participe também, tá? Beijo, tchau. Fica com Deus, boa semana. Tchau.